Dada a função f de reais em reais, o que isso significa? Isso significa que o domínio da minha função é real, ou seja, x assume todos os valores reais, e o contradomínio dessa função também é real. O que é o contradomínio? São os valores que o y pode vir a assumir. Tal que f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x mais 1 determine, letra A, os valores de f de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bem, como é que a gente pode fazer f de menos 2? F de menos 2 é você trocar na lei da função aonde está x por menos 2. Então, a conta que eu tenho que fazer é 3 vezes 2 elevado a menos 2 mais 1. Isso, menos 2. Isso vai dar 3 vezes o inverso de 2, que é 1 meio, elevado a 2, mais 1. Que vai dar 3 vezes 1 ao quadrado, que dá 1, 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1. 3 vezes 1 quarto, 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1. Desculpa, 3 sobre 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, dividido por 1 vezes 4, 4, mais 1. A minha ideia, para que eu possa somar essas frações, é que isso também tenha denominador 4, para que eu possa somar. O denominador, quando não tem nada, é 1. Para que esse denominador vire 4, eu teria que multiplicar em cima e embaixo por 4. Então, eu posso reescrever o 1 como 4 quartos. 3 quartos mais 4 quartos, 7 quartos. Agora, eu vou fazer o mesmo processo para calcular f de menos 1. Ou seja, eu vou substituir aonde está x por menos 1 agora. E aí vai ficar 3 vezes 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2, ou seja, 1 meio elevado a 1. Elevado a 1 é ele mesmo, então não preciso nem escrever, é só inverter. 3 vezes 1 meio vai ficar 3 meios mais 1. Para eu poder somar com 1, eu vou precisar que ele tenha o mesmo denominador dessa fração, ou seja, que o denominador dessa fração também seja 2. Para isso, é só multiplicar por 2 em cima e embaixo. 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. 3 meios mais 2 meios, 5 meios. E a f de 0? Aí eu tenho que trocar o expoente do 2 por 0. 3 vezes 2 elevado a 0 vai ficar 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1, 4. E a f de 1? Bem, a f de 1 fica 3 vezes 2 elevado a 1 mais 1. Isso vai dar 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. A f de 2 vai ficar 3 vezes 2 elevado a 2 mais 1. Ou seja, 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado, mais 1. 3 vezes 4 dá 12, com mais 1, 13. E aí, eu já fiz a letra A. Agora, para a letra B, eu quero fazer um esboço do gráfico da função f de x. Eu sei que a função f de x tem como lei 3 vezes 2 elevado a x mais 1. Por mais que eu já tenha 5 pares ordenados para marcar para começar o meu gráfico, no caso das funções exponenciais, eu gosto de começar fazendo o gráfico do que seria só a função a elevado a x. Ou seja, eu vou começar pelo gráfico de uma função que eu vou chamar de g, que vai ser só o a elevado a x, ou seja, só 2 elevado a x. Vou fazer uma pequena tabelinha com valores de x e y dessa função 2 elevado a x. Quando x é menos 2, quanto vai dar o y? 2 elevado a menos 2 fica 1 meio elevado a 2, que é 1 quarto. E quanto fica 2 elevado a menos 1? 2 elevado a 1, menos 1 é só inverter e elevar a 1. 1 meio. E 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. E 2 elevado a 3 dá 8. Agora, eu vou fazer um gráfico com esses valores marcados. Então, eu escolhi aqui 6 valores para o x
e calculei o y de cada um deles. Vou desenhar aqui um plano cartesiano. Os valores de x que eu escolhi foram menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí eu calculei os valores de y, né? Quando x era menos 2, o y deu 1/4, que é mais ou menos aqui. Quando o x era menos 1, o y deu meio. Quando x era 0, o y deu 1. Então, vai tocar o eixo y no 1. Quando x é 1, o resultado do y deu 2. Quando x era 2, o resultado do y deu 4. E quando x é 3, o resultado do y deu 8. E aí, a minha curva, ligando os pontos, vai ficar mais ou menos assim. Bem íngreme, como toda função exponencial é. Uma curva bem apertadinha, vamos dizer assim. Agora, o que eu quero analisar nesse gráfico? Primeira coisa, toda função exponencial vai ter uma reta que vai limitar a curva. Essa reta a gente vai chamar de assíntota da função. Nesse caso, seria exatamente o y igual a 0, exatamente o eixo x. Por quê? Pelo seguinte, se eu tentasse escolher para x um valor menor, por exemplo, menos 10, eu teria que calcular 2 elevado a menos 10, que ficaria 1 sobre 2 elevado a 10, que é 1 sobre 1024. Nota que isso ia dar zero, mais ou menos, né? Se a gente aproximasse esse denominador para 1000, ia dar mais ou menos 0,001, que é um valor muito próximo a zero. Agora, e se a gente usasse para x um valor menor ainda, tipo menos 100? O meu y ia ficar muito mais próximo de zero ainda, porque eu ia ficar com 1 sobre 2 elevado a 100, que é um número muito, muito pequeno. Com isso, quanto mais para a esquerda a gente for nesse gráfico, mais perto de zero, ou seja, mais próximo do eixo x, estará o meu y. Só que nunca vai estar em cima do eixo x, porque não tem como fazer 2 elevado a alguma coisa e dar zero. Também não tem como fazer 2 elevado a alguma coisa e dar negativo. Então, essa curva nunca vai para baixo do eixo x. Então, a gente fala que essa reta horizontal, que é o próprio eixo x, é a assíntota da curva. É a reta que limita a curva. Agora, eu vou tentar pensar numa outra função, que eu vou chamar de h de x, que seria 3 vezes 2 elevado a x. E vou pensar assim, o que acontece com esse gráfico quando eu multiplico o meu valor de y, né, por 3? Por exemplo, quanto é 3 vezes 1/4? 3 vezes 1/4 dá 3/4. Então, o meu y ia ficar mais ou menos aqui. Quanto dá 3 vezes 1/2? 3 meios. Então, meu y ia ficar mais ou menos aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Deixa eu colocar mais ou menos. 3 vezes 8 já dá 24, já não vai nem caber na minha folha. Nota que vai acontecer o que com o gráfico de 3 vezes 2 elevado a x? Eu vou ter uma curva um pouco mais acelerada. Vou continuar com ela mais ou menos no mesmo formato. A assíntota continua no mesmo lugar, porque se eu pego um número que é tipo 0,00001 e multiplico por 3, fica 0,00003. Ou seja, continua muito próximo de zero. Então, a gente continua com a assíntota exatamente no mesmo lugar. Assim, seria a minha curva de 3 vezes 2 elevado a x. Agora, a gente vai tentar pensar o que vai acontecer quando eu pegar essa curva e somar uma unidade. Bem, eu tenho aqui um valor de y que é 3/4. Quando eu somo 1, 3
3 quartos mais 1, fica 3 quartos mais 4 quartos, 7 quartos. Fica mais ou menos aqui. Quando eu pego o meu valor de y, que é, nesse momento, 3 meios e somo 1, vai dar 5 meios, vai vir para cá. Quando eu pego o meu valor de y, que é 3, e somo 1, vai dar 4. Quando eu pego o meu valor de y, que é 6, e somo 1, vai dar 7. Quando eu pego o meu valor de y, que era 12, e somo 1, vai dar 13. E aí a minha curva vai subir uma unidade. Ou seja, todos os valores de y que eu tinha anteriormente vão aumentar uma unidade. E eu vou chegar nesses valores aqui que eu já tinha calculado na letra A. Quando x é menos 2, o y é 7 quartos, menos 1, 5 meios e assim por diante. Então, o que é importante marcar nesse gráfico? É importante marcar nesse gráfico aonde toca no eixo y, que é no 4, e colocar aqui estimado, né, as f's que eu já calculei na letra A. De 2, de menos 1, a de 0 eu já coloquei ali, de 1 e de 2. O que mais é importante marcar sempre que eu fizer o gráfico de uma função exponencial? Aonde está a assíntota? Notem que agora a minha assíntota vai mudar de lugar. Por que ela vai mudar de lugar? Porque o resultado dessa conta, quando eu pegar um x muito, muito pequeno, exemplo, menos 100, isso aqui vai dar muito perto de zero. Só que se eu pego uma coisa muito perto de zero e somo 1, o resultado vai ficar muito perto de 1. Então, a minha assíntota também vai subir uma unidade. Isso sempre vai acontecer quando a minha função for do tipo b vezes a elevado a x mais c. Esse c vai indicar aonde está a minha assíntota. Nesse caso, a minha assíntota é a reta y igual a 1. A assíntota sempre será a reta y igual a c. Que isso é exatamente o que ele me perguntou lá na letra C, né? Na letra B ele me pediu o gráfico, na letra C me pediu a assíntota da curva. E na letra D me pediu a imagem da função f. Como é que eu vou dizer quem é a imagem da função f? Bem, eu também preciso saber onde está a assíntota. Por quê? O que é imagem? Imagem são os valores que o y assume. Vamos lembrar aqui o que era contradomínio. No enunciado, eu falei que esse R aqui era o contradomínio, que são todos os valores que o y pode vir a assumir. Imagem são os valores que o y de fato assume. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar um valor de y que está dentro do contradomínio, menos 5, tem algum ponto dessa curva azul que o y seja menos 5? Não. Então, a imagem não são todos os reais. Quais são os valores que o y de fato assume? Do 1 para cima, sem contar o 1. Eu posso escrever isso em intervalo, né? Eu posso dizer que é de 1 até mais infinito. Esse símbolo aqui significa que intervalo aberto, infinito, a gente sempre coloca intervalo aberto. A gente pode usar esses dois símbolos para intervalo aberto.